Você está no universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo, um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Metadoxos. Hoje a gente está com uma presença super especial para abrir o Metadoxos de 2023 com a Mafwane Odara, que atualmente é líder de gestão de pessoas na Meta, mas tem uma história enorme de ativismo e temas ligados a propósito, liderança, inclusão, transformação geracional, a questão da saúde mental. Bem alinhavado na história incrível de vida da Mafô. Tá imperdível. Bom play. Metadoxos. Paradoxos que impulsionam a evolução. Muito bem, bem-vindos a mais um episódio do Metadoxos. Hoje a gente vai tratar de temas que são temas presentes aqui com uma pessoa muito especial, que é a Mafwane, que eu queria agradecer já de antemão a tua presença, Mafô. E para quem não te conhece, queria que uma breve apresentação para a gente engatar aqui na conversa. Marcelo, muito obrigada pelo convite. Estou super honrada de fazer parte desse projeto lindo. Eu não conhecia. Quando eu recebi o convite, fui já estudar, entender e já virei fã. Então, estou bem feliz de poder discutir, conversar, trocar ideias, construir novas possibilidades, como é da praxe do que vocês fazem, da forma com que vocês fazem. Então, obrigada pelo convite. Eu sou Mafwane Odara, eu tenho um nome africano. Os meus pais sempre quiseram que eu tivesse muito orgulho da minha ancestralidade africana, então decidiram colocar nomes africanos nos filhos. E assim como os meus pais fizeram, eu também segui a tradição e tenho 2 filhos com nomes africanos. Eu venho de uma família de ativistas. Para mim, a melhor definição de ativista eu ouvi de uma mulher chamada Jurema Werneck, uma grande ativista e diretora de uma organização de direitos humanos. Ela diz que o ativista é a pessoa que coloca a esperança em movimento. Então eu digo que eu venho de uma família que todos os dias coloca a esperança em movimento. Foi assim que eu aprendi desde muito cedo e comecei a minha jornada como ativista aos 10 anos de idade. E de lá para cá eu fui construindo algumas coisas que para mim são princípios fundamentais, inegociáveis de como eu vejo não só a minha presença no mundo corporativo, na minha trajetória profissional, mas como o meu jeito de olhar para o mundo. Aos 10 anos eu descobri que a minha missão no mundo era construir um mundo mais justo, mais próspero, mais seguro para todo mundo. Isso necessariamente passa por a gente reconhecer que vivemos num país absurdamente desigual e que não dá para fazer nenhuma transformação sem considerar as questões de gênero, raça e classe. E assim tem sido a minha jornada. Me tornei psicóloga e na minha construção escolhi 4 grandes áreas de atuação: a violência contra as mulheres, a maternidade e a carreira, a ascensão de pessoas negras e de mulheres a cargos executivos e cargos públicos e a construção de um ambiente saudável que vem pela minha formação de criar ambientes emocionalmente seguros. Mas eu acho, Marcelo, que mais do que tudo isso que eu estou falando, que é a minha história, eu gosto de me definir como uma construtora de pontes e uma colecionadora de boas perguntas. Muito legal. Você sabe que tem uma pessoa que trabalha com a gente na Chia, o Cato, que ele descobriu a etimologia da palavra pontífice, né, que é o Papa, que é exatamente um construtor de pontes, né? Então, seja muito bacana. Posso te pedir para contar um pouquinho mais dos seus pais? Fiquei curioso de saber um pouco mais da história deles. Claro, é sempre um orgulho. Bom, o meu pai é químico de formação, foi emprestado como funcionário público para trabalhar no Ministério da Justiça, e ele trabalhou os 2 governos Lula e os 2 governos Fernando Henrique. Então, já com os meus pais, já desde muito cedo, e antes desse processo, quando eu tinha 2 anos de idade, ele foi convidado para uma missão da ONU para construir escolas em Angola. Como minha mãe era pouco ativista, só que não, ela falou: já que você vai,
Porque é isso, assim, os meus pais, desde muito cedo, se reconheceram como parte da transformação. Porque se a gente lembrar que o processo de descolonização dos países africanos, ele foi um processo extremamente difícil, e a forma com que os países foram divididos cartesianamente criou um problema que eles não tinham, né? Então, é muito complexo quando as pessoas dizem que os países africanos são subdesenvolveram. Não, a gente esquece que foi a Europa que subdesenvolveu a África. E os meus pais sempre acreditaram que eles tinham uma responsabilidade de fazer essa transformação, e lá foram eles. Para além de um nome africano, eu morei num país em guerra quando eu tinha 2 anos de idade, para parte dessa missão que o meu pai foi fazer parte. E a minha mãe nos levou. Eu tinha 2 e meu irmão tinha 4. Eu tenho 4 irmãos. Eu tenho um irmão angolano, e minha mãe voltou grávida da minha irmã. Então, meu pai sempre teve muito relacionado. E tanto meu pai quanto a minha mãe, eles são ambos formadores do Movimento Negro Unificado, que é a organização política dos negros que aconteceu nos anos 70. Então, a minha mãe, ela é uma ativista importante para o movimento de mulheres, mas mais do que isso, para o movimento de educação. Então, nos anos 70, minha mãe construiu o que a gente chama hoje de cursinhos pré-vestibulares. A minha mãe construiu cursinhos dentro dos barracões de escola de samba para aumentar o processo de escolarização. Então, eu venho de uma família de pessoas que sempre foram ativistas e encontraram e nos ajudaram, cada um de nós, 5 filhos, a encontrar o seu jeito. Cada um de nós fez isso de um jeito. Eu tenho um irmão engenheiro, um irmão advogado, uma irmã atriz e um outro e último que é psicólogo também. Então, os meus pais, eles, até hoje, eles são dessa forma, assim. Os dois, minha mãe, na pandemia, ela se reinventou umas 5 vezes. Ela foi gamer, ela foi, ainda, representante de saúde, ela construiu um posto de saúde no meio de uma pandemia. Essa é a minha mãe, que até hoje busca, assim, ajuda muito as pessoas a olharem o espaço público como um lugar muito seguro para construir, para conseguir remédios, para conseguir cadeira de roda, para conseguir entender que o nosso sistema, o nosso SUS, ela é uma defensora do SUS. E eu também, né? Porque realmente eu acredito que o SUS funciona, né? A quantidade, o problema é que é muita gente, mas ele é um sistema que funciona, e a minha mãe é prova disso, de como ela faz. E o meu pai, por 20 anos, trabalhou no Ministério da Justiça, na diretoria de antidiscriminatória. Então, ele foi um dos proponentes do Brasil Sem Homofobia, por exemplo, que foi o maior programa de combate à homofobia que aconteceu no governo Lula. Ele foi um dos responsáveis por ajudar a pensar todo o pacto e todo o processo do Estatuto da Igualdade Racial. Então, eles acabaram ocupando lugares muito importantes para avançar temas estratégicos no nosso país. Nossa, que história incrível. Você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo, nasci no Pérola Byton, Hospital da Mulher. E quando você fala que com 10 anos você começou a ser ativista, como é que foi esse movimento? O que aconteceu? O que foi que catalisou esse movimento para você ser ativista? Isso é interessante, né? Porque as pessoas sempre perguntam, né, como é que o propósito surge. Ele sempre surge de uma inquietação. Uhum. Eu sempre fui uma pessoa muito incomodada com as situações. Eu sempre me questiono por que as coisas são de determinadas formas. Para mim, o porquê sim é uma resposta que não faz sentido, ou porquê não é uma resposta que faz sentido. Então, eu sempre busco, eu sou uma pessoa muito curiosa. E quando eu voltei de Angola, embora eu tivesse morado num país em guerra, a minha guerra começou quando eu entrei na escola. Porque a escola é um lugar muito perverso para pessoas que vêm de grupos subrepresentados. Então, mulheres, negros, crianças com deficiência, crianças que começam a manifestar sua orientação sexual. Então, isso é muito conflitante, porque a escola, infelizmente, não está preparada para lidar com isso. E eu comecei a ter muitos problemas na escola, eu e os meus irmãos. Então, eu vivi experiências de racismo, muitas experiências de racismo, e eu fui sendo trocada de escola como se o racismo ficasse na escola onde eu estava e na próxima escola não. Era uma forma com que, como eu sou mais velha, há uma forma que a minha mãe encontrou e falou assim, não, eu preciso protegê-la de alguma forma. Até que chegou num determinado... E escolas particulares, Mafon? Públicas e particulares. Eu estudei em 11 escolas diferentes até o 8º ano, pra você ter uma ideia. Cada 6 meses eu mudava de escola. Os meus irmãos passaram por outra experiência. Porque é isso, acho que a gente também vai aprimorando os nossos processos e as nossas linguagens e os nossos mecanismos de defesa. E foi aí que eu comecei o meu processo. Porque aos 10 anos eu me cansei
das pessoas falarem da cor da minha pele, do meu cabelo. E aí, minha mãe é aquela pessoa que, se eu falar pra minha mãe que eu vou pra Marte amanhã, ela fala assim, ai filha, será que você precisa de um casaquinho? Você quer que eu faça alguma coisa pra você comer? Ela não vai me questionar se eu vou ou não vou. Ela vai pensar o que ela pode fazer pra me ajudar a fazer aquilo. Então, minha mãe sempre foi muito defensora das nossas ideias mais loucas que a gente tem. E ela tem 5 filhos. Como ela fazia isso? Não me pergunte, porque com 2 eu já fico pensando assim, gente, é muito desafiador. Mas mãe é um negócio que desdobra o tempo. Sei lá o que ela fazia. Mas aí eu cheguei um dia em casa e falei assim, mãe, quantos dias letivos tem o ano? Aí minha mãe falou assim, tem 200. Aí ela falou assim, aí eu falei pra ela assim, a gente pode fazer 200 penteados no meu cabelo pra mostrar que o meu cabelo é bom? Porque eu não entendo por que as pessoas falam que o meu cabelo é ruim. Ele não é ruim. E da onde vem essa história? E depois, obviamente, que eu cresci, eu fui entendendo da onde vem o ruim para o cabelo crespo e o bom para o cabelo liso, né? Vem da expressão ruim de pentear. Você tirou de pentear e deixou o cabelo crespo como ruim. E aí, se tem o cabelo ruim, tem o cabelo bom, porque essa é a dicotomia, é isso que a gente constrói, né? Sempre esse bom e mal, bom ou ruim, enfim. E aí eu falei, não, tem que mostrar que o meu cabelo é bom, eu faço qualquer coisa eu consigo fazer com ele. Se eu quiser deixar pra cima, se eu quiser deixar pra baixo, tanto faz. E o meu cabelo topa qualquer coisa. Por que ele é ruim? Ele é meu parceiro. Aí tem uma poetisa chamada Elisa Lucinda, que ela tem a melhor definição de cabelo ruim que eu já ouvi. Ela diz que o cabelo ruim é o cabelo que abandona a cabeça do dono. A pessoa vive e o cabelo vai embora. Os carecas... É o meu. Entendeu? Tá vendo? Seu cabelo é ruim, traidor, não é parceiro, entendeu? E eu achei interessante para a gente ressignificar um monte de coisa. E aí, com essa experiência, eu descobri 2 coisas sobre mim. Porque aí eu descobri qual que era o meu poder. Eu descobri, primeiro, que eu podia fazer as pessoas mudarem de ideia sobre alguma coisa sem ter que bater nelas. Porque com a violência que eu recebia, eu reagia com violência. Porque eu não tinha outros elementos para fazer isso. Quando eu fiz isso, eu deixei de ser a menina de cabelo ruim para a menina que todo mundo queria imitar. Porque o meu cabelo era ótimo, cada dia eu ia de um jeito. Quem que não quer, né? Então, vamos ver qual que é o cabelo que a Mafone vem hoje, né? E isso virou um jeito, os meninos e as meninas. E a segunda é de que eu sabia provocar as pessoas. E eu comecei a usar, e foi por isso que eu escolhi a psicologia, porque a psicologia é a ciência de fazer as perguntas certas para as pessoas encontrarem suas respostas. As respostas não estão em mim. Então, esse foi um aprendizado. E aí, essa minha história virou esse livro, que chama Sou Linda Assim, escrito por na época ela era minha estagiária, uma super artista, e ela começou a contar essa história que eu tô contando, porque eu transformei uma história de racismo, de violência, numa história de superação e de transformação de uma realidade. E ela começou a contar isso na igreja, que ela fazia parte, e aí alguém na igreja falou assim, isso aí dá um livro. E aí construí um livro infantil, eu virei personagem de um livro infantil, então aqui, ó, tem quer ver, conta toda essa história de quando eu fui para Angola, que quando eu nasci com a minha mãe. Que legal. Aí tem quando eu fui para Angola e quando eu tava como é que a professora fazia, porque em Angola eles mexiam muito no meu cabelo, cada dia eu chegava de um jeito. Aí, o que aconteceu quando eu fui para a escola? Eu era a única negra. Quando eu conversei com a minha mãe, falei, mãe, vamos fazer um projeto. Aí a minha mãe fez esse projeto. Aí aqui tem vários penteados para mostrar cada dia como é que eu ia, enfim. Então, que massa. Isso foi um jeito de ressignificar essa história e dizer, a gente pode pegar uma coisa, uma experiência ruim, e usá-la como potencializadora de uma transformação que a gente quer fazer. Mas a gente precisa ter recursos para fazer isso. Eu tinha e tenho recursos. Eu tenho uma rede de apoio, eu tenho uma mãe que, né, aceita todas as minhas loucuras, o que me ajudou muito na minha criatividade, porque não era sobre ela encontrar uma solução. Era sobre ela me ajudar a encontrar a solução que fazia sentido para mim. Uhum. Porque era assim, né? Não é sobre essa proteção que a gente gostaria muito de colocar os nossos filhos numa redoma, mas é dar componentes e elementos para eles criarem esse caminho, enfim. Então, foi assim que eu comecei. Aí ninguém mais me segurou, porque eu falei, já entendi como é que faz esse negócio. Deixa comigo. Aí comecei a criar grêmios nas escolas. Aí, assim, toda discussão, problema, desafio que a gente tinha, eu estava metida no meio para resolver. Então, eu fui encontrando espaços para poder dar voz para as pessoas poderem contar aquilo que elas tinham de incômodo. Que legal, nossa, muito bacana essa história. Eu nasci numa família bem humilde também, de alguma forma eu sempre falo que eu fui tendo pessoas que me apoiaram e oportunidades, essas duas coisas combinadas, assim, foram me
foram me permitindo aproveitar as oportunidades, né? E até por conta de sentir em algum momento, quando eu fui executivo do Fleury, as pessoas de call center que não conseguiam articular um futuro diferente para além daqueles que eles estavam inseridos, né? E eu acho que tem um ponto central nessa conversa, que é o fato de você ter tido uma figura parental, uma figura de cuidado, que às vezes não precisa ser um pai ou uma mãe, que de alguma forma você se sentiu segura e ao mesmo tempo desafiada, né? Você deve ter percebido também que você era uma exceção entre outras crianças negras como você. Como é que você foi lidando com isso, Mafô? É engraçado porque eu acho que eu sou exceção. Eu aprendi a lidar com esse lugar de exceção. É engraçado que há um tempo atrás eu fui indicada para um prêmio e aí eu tinha que ajudar, era um prêmio na Câmara dos Deputados. E eu precisava ajudar a deputada que queria me indicar a ter elementos para que ela pudesse defender a minha candidatura. E aí eu falei assim, gente, mas eu não sei exatamente o que eu colaboro para a vida das pessoas. Eu sei que eu sou inspiradora, mas eu não sei o que isso muda. Eu não conseguia entender. Aí beleza, aí fiz um post e falei assim, gente, como que eu mudei a vida de vocês ao longo desses anos? E aí eu recebi respostas tão maravilhosas, mas todas elas tinham uma centralidade na ideia de que eu ajudo as pessoas a entenderem e verem o melhor delas mesmas. E eu acho que o que eu aprendi a fazer nesse caminho foi doloroso, tá? Porque eu acho que quando você é exceção e você é muito jovem, eu sempre foi um jeito de me proteger. Então eu já chegava, como eu já sabia que eu ia ser exceção, eu já chegava chegando e falava, ó, já cheguei, sou desse jeito. E eu fui com o amadurecimento, entendendo que esse meu lugar ele podia ser traduzido como uma potência para tirar o melhor das outras pessoas. E eu aprendi isso com um poema que o Mandela recitou quando ele assumiu a África do Sul, que chama Medo. E nesse poema ele fala que quando você se ilumina, você dá permissão para que as pessoas façam o mesmo. Então eu comecei a usar essa minha luz, esse meu lugar, como forma de iluminar outras pessoas. Então, não é que eu faça uma grande transformação, eu só ajudo as pessoas a poder lidar com aquilo que elas não sabem, nomear os sentimentos que elas não têm, colocar as coisas nos devidos lugares e ter orgulho daquilo que elas têm de maior contribuição. Então, que foi um pouco do que eu fui aprendendo nessa minha jornada. Então, eu acho que eu fui amadurecendo. Acho que no começo eu fui, beleza, sei que eu tô nesse lugar, então ninguém me segura, e aí eu vou falar do jeito que eu acho que tem que falar. E aí eu virei liderança de tudo, viu, Marcelo? Assim, era festa de formatura, todas as minhas formaturas eu era a presidente. Eu fui presidente de Grêmio, eu fui presidente do centro acadêmico, de tudo. Campeonato de bolinha de gude, eu tava lá, assim, eu fui de absolutamente tudo. Então, eu meio que assumi esse lugar de estar na dianteira. E aí, isso foi me endurecendo um pouco, porque quando você vira vidraça, você apanha muito, você tá na frente. E aí eu fui encontrando, peraí, tem outro jeito de fazer. Então, foi a vida que foi me trazendo, mas no começo foi bem duro. Eu imagino. Começando talvez aqui a explorar a história Você falou que escolheu psicologia, você deu uma resvalada. Por que você escolheu psicologia? Então, o que aconteceu? Com 15 anos, eu fui trabalhar numa organização de mulheres negras com mulheres que tinham feito aborto. Porque não cabia na minha cabeça a ideia de que se a gente legalizasse o aborto, independente de eu ser a favor, não é sobre ser a favor ou contra. É sobre entender o que isso significa. Então, assim, legalizar o aborto não é a mesma coisa do que assassinar crianças. Não é sobre isso. É sobre a gente reconhecer que isso é um problema de saúde pública. E aí, nessa experiência, eu percebi que as mulheres negras, elas recebem menos anestesia do que as mulheres brancas na hora do parto. Elas morrem mais nesses abortos clandestinos, elas ficam menos tempo nas consultas pré-natal, elas são menos tocadas pelos médicos, e aí eu comecei a ver que existia uma desigualdade no sistema de saúde para mulheres brancas e para mulheres negras, para pessoas brancas e pessoas negras. E eu comecei, nesse processo, a questionar e falei assim, quem é que manda nesse negócio aqui? Quem é que manda no sistema de saúde? Porque já estava nessa fase, assim, já entendi que quem manda ajuda a dar as cartas e construir estratégia. São os médicos? Então tá bom, então eu quero ser médica. Eu quero ser médica porque eu quero mudar o sistema de saúde, eu quero mudar como as coisas funcionam. Só que nessa minha jornada, eu comecei a perceber esse valor
que essas provocações tinha não só no sistema de saúde. E aí eu falei assim, nossa, mas a psicologia é um lugar bem legal, né? E comecei a questionar se a medicina, a psicologia, enfim, porque eu queria estar nesse lugar da provocação, de poder fazer as perguntas, de ajudar as pessoas a saírem dessa zona de conforto. Então, uma das coisas que mais me caracteriza é que eu sou uma pessoa que tira as pessoas da zona de conforto. E isso foi uma coisa que também fui aprendendo, porque eu ficava muito incomodada de ser sempre a pessoa, mas hoje tá tudo bem, eu tô tranquila com isso, e eu sou essa pessoa mesmo, e você não precisa gostar de mim, mas se você ficar incomodado, eu vou ter feito a minha parte, porque é só o incômodo que transforma. Então, eu assumi esse lugar como parte das coisas. E aí eu falei, beleza, eu vou escolher a psicologia, porque eu acho que a psicologia vai me ajudar a fazer isso com mais pessoas. E falei, bom, medicina pode ser que volte aí pra minha vida, deixemos e vamos jogar para o universo. E ela voltou. No meu mestrado, eu fui estudar se a cor e o sexo dos médicos interferia na relação médico-paciente. E aí eu fui estudar os médicos, e aí foi muito interessante todo o processo de conseguir entender como e seria a minha contribuição como psicóloga nessa relação com a medicina, que é uma relação bastante tensa, difícil, mas importante para a transformação e humanização. O mais importante é a humanização dessas relações. Uau! Uhum. Você chegou a atender individual, não? Não, porque eu sempre fui essa pessoa do coletivo. Sempre fui. Então, a psicologia, eu sou psicóloga social, acho e faço terapia, acredito muito da psicoterapia, acho fundamental para as pessoas. E hoje é interessante, né? Porque quando eu comecei a psicologia, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, ai, não vamos falar com ela não, porque ela vai ficar lendo a nossa mente, né? Então, assim, é um problema você falar que você fazia terapia, porque você é louco. Hoje, assim, é muito comum a pessoa falar assim, nossa, porque ontem na minha terapia, eu falei não sei o que com o meu psicólogo, e não sei o que, e assim, é muito legal, porque é sobre isso mesmo, é sobre autoconhecimento, é sobre descoberta, não tem que estar nesse lugar do problema. A terapia foi uma bênção para mim, foi um espaço, eu faço terapia há muito tempo, e aí eu acabei me formando, não psicólogo, mas várias formações, e eu até hoje faço processo terapêutico. Quando eu te ouço, né, tem essa história de ter encontrado força a partir do preconceito, como você descreveu, e ter percebido que, de alguma forma, você se colocando nesse lugar diferente e expressando positivos, foi assim que eu ouvi de você. Não só você ganhava força, mas quem estava em volta de você também tinha força, né? Onde é que você foi encontrando os teus lugares de vulnerabilidade, de construção de narrativa que foram ficando na tua infância, que te ajudaram a dar sentido para essa construção? Quando você está num país em guerra, você entende que, independente do tamanho da sua riqueza, sozinho você não vai conseguir sobreviver numa guerra. E assim, não era diferente com a gente, então eu tinha muita clareza de que eu precisava de outras pessoas para continuar existindo e resistindo. A construção dos movimentos sociais é assim. Os movimentos sociais surgem exatamente como forma de manifestação de uma inquietude e de uma necessidade de transformação. Eu entrei em movimentos sociais, sejam eles os estudantis, movimento de mulheres, movimento de juventude, formação. Eu fui uma das fundadoras do movimento de juventude negra, que obviamente tudo chega muito depois, né? Quando você fala, movimento de juventude, mas o movimento das mulheres jovens, ele vem depois. Assim como dos negros jovens, vem depois. Então, assim como as crianças, a noção de criança, ela é muito recente. Até muito pouco tempo, elas eram tratadas como mini adultos. Em alguns lugares, elas ainda são. É esse processo de evolução. E agora, por exemplo, do envelhecimento, é a mesma coisa. É essa ideia desse geral que representa tudo que não é real e que os movimentos sociais vão dando essas particularidades e a importância e esse refinamento desse processo. Foram nos movimentos sociais que eu me formei. Eu comecei no movimento hip hop quando eu era adolescente, para me ajudar a entender o conteúdo das letras, movimentos de manifestação, esse encontro de jovens que falava tem alguma coisa errada nisso que a gente está vivendo, o nosso desconforto não é só nosso, a sociedade nos coloca num lugar diferente do que a gente deveria ter. Então, esse senso de comunidade, até hoje, ele é um processo muito importante. Todos nós e todas nós precisamos de redes de apoio. A gente precisa desse lugar seguro, quentinho, que lembre pra gente que ser quem a gente é o mais importante que a gente pode fazer para o mundo. Mas não é assim que o mundo diz. Então você tem que ter esses espaços. E por isso que
repetir coisas para as nossas crianças, o quanto elas são bonitas, o quanto elas são potentes, o quanto, né? Porque você vê a diferença, por exemplo, entre meninos e meninas. Por que os meninos são mais ousados, destemidos, e as meninas vão muito para esse lado do cuidado? Tem muito a ver com essa forma de como a gente protege, de como a gente lida. E isso tem consequências gigantescas ao longo da vida, né? Então, esse lugar da aceitação que as mulheres precisam ter, leva para um lugar de extremo prejuízo para as mulheres. Elas têm muito mais dificuldade de se posicionar, elas não só recebem menos porque elas começam a ganhar menos, elas recebem menos porque elas se posicionam menos, porque elas não foram ensinadas. Isso não é uma habilidade masculina, é só que os homens começaram antes. Tem uma pesquisa do LinkedIn que mostra que os 57% dos homens negociam o primeiro salário. Acho que eu mereço ganhar mais. Quantos por cento das mulheres negociam o primeiro salário? 7. 8 vezes menos. E isso a gente chega à brilhante conclusão de que os homens são melhores negociadores que as mulheres. Não, eles só começaram antes. Assim como o cuidado. Por que as mulheres cuidam melhor do que os homens? Mas nasceram e ganharam uma bendita de uma boneca. Então, assim, a gente começou antes. Não é que as mulheres são melhores. Então, existe habilidade de homens, habilidade de mulheres. É que a gente treinou isso ao longo da vida diferente. Então, ajudar a reconhecer isso, por isso que o pensamento crítico ele é tão importante. Eu acho que a psicologia me ajuda muito nesse lugar de poder fazer questionamentos assim, mas por que você pensa assim? Da onde vem esse pensamento? Não vem do nada. As nossas ações, elas não são do nada. Elas são de processos que a gente aprendeu e nem percebeu. Eu acho que os movimentos foram me dando esse pensamento crítico. E, obviamente, eu fui reproduzindo isso. Formei cursinhos pré-vestibulares na USP, para poder mostrar que a USP é, sim, de estudantes pobres, de estudantes negros. É essa coisa que a gente tem que parar de... Pela primeira vez, desde que existe a USP, os estudantes de escola pública passaram em porcentagem o número de estudantes de escola privada. Isso é uma conquista do movimento social. Desse questionamento, de falar assim, gente, uma universidade pública é para todo mundo. Como é que só as pessoas de escola privada entram? Então, isso é o impacto do trabalho e dessa força do coletivo. Pegando continuando na história da psicologia, das quatro dimensões de onde você exercita o propósito, que é a ideia de trabalhar em ambientes emocionalmente seguros e psicologicamente saudáveis, né? Eu queria que você falasse, porque você falou bastante das comunidades e dos coletivos, queria que você falasse da importância disso, né? De ser, você chegou até a usar a palavra quentinha, né? Da importância de ser ambientes psicologicamente seguros nos coletivos. E você também hoje é executiva de uma empresa global, né? Então também a sua experiência como colega aí responsável pela área de gestão de pessoas, de como é que você vê o ambiente organizacional e esse desafio de construção num momento do mundo que as organizações agravam as questões de doenças psíquicas, dos burnouts e transtornos de ansiedade. Como é que você contextualiza a sua vontade de ter ambientes mais emocionalmente saudáveis num mundo que está ficando mais desequilibrado psiquicamente? Nossa, essa é a pergunta de milhões, Marcelo, mas eu acho que é a pergunta mais importante para a gente perseguir eu diria, talvez para esse século, né, e para o próximo. É engraçado porque quando eu escolhi a psicologia, eu sempre soube que a nossa saúde mental, ela era tão importante como a nossa saúde do corpo. Mas era muito difícil das pessoas poderem compreender. E acho que a gente vem num progresso, né? Até porque a psicologia ela é uma ciência mais nova, né? De compreender a importância desse lugar para o desenvolvimento, para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento do nosso cérebro, para a forma com que a gente consegue nomear e lidar com essas questões. E isso se traduz no ambiente de trabalho, porque o que está acontecendo é que a gente saiu de um modelo meio fordista, né, no começo da industrialização, onde as pessoas importavam zero, porque você tinha um departamento pessoal, onde você demitia e contratava gente, e você está chegando no momento hoje que a gente chama de cultura de engajamento, que as pessoas querem, além de dinheiro, serem felizes, terem propósito, terem equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Então você começa a ter uma importância das pessoas no seu ambiente de trabalho, e a gente migra para uma lógica de empresas cada vez mais humanizadas, onde, para além de tudo isso, as pessoas querem ter voz, elas querem ter ambientes que sejam coerentes, que promovam transformações positivas, e as empresas estão sendo desafiadas não só a pensar o desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento de saúde, de sustentabilidade, de educação,
Então, você vê uma mudança, só que ao mesmo tempo, você vê ainda um processo muito difícil de conseguir trabalhar e trazer isso para a realidade. Então, assim, é muito bonito no papel, mas como é que você faz para traduzir isso? E eu acho que, para responder sua pergunta, ela tem algumas dimensões, tipo, né, se fosse uma cebola, tem várias dimensões que a gente precisa cuidar. Tem uma dimensão que é a forma com que o trabalho foi ocupando a nossa vida, principalmente com a pandemia, né? Porque na pandemia você não tem essa separação entre vida pessoal e sua vida profissional. É isso, a qualquer momento meu filho pode entrar aqui, porque ele está aqui, minha casa virou meu escritório, parte do meu tempo eu trabalho aqui. E como é que a gente faz esse gerenciamento, né? Então, ontem eu estava lendo um post, né, falando que tudo que as mães fazem, elas fazem em privação de sono. Porque já era assim, né? E aí a pandemia não só criou, ela não só trouxe a ideia das jornadas, das múltiplas jornadas, mas como uma jornada contínua, porque ela virou um pouco esse lugar de você não desliga. Como é que você faz para lidar? Então, você entrou num processo onde a gente não estava preparado para fazer. Por quê? Porque a gente não faz essa reflexão. Isso só é possível quando você está numa terapia, quando você consegue ligar e desligar. Você precisa de componentes e recursos que te ajudem a fazer essa separação. Eu não tenho absolutamente nenhum problema. A pandemia, para mim, não foi um problema, ela foi uma solução, porque os meus filhos sempre me acompanharam nas minhas atividades profissionais, sempre, sempre. Inclusive nas minhas reuniões com o presidente da República. Eu fazia parte do Conselho da Presidência da República que pensava as principais políticas para o país. Foi um conselho que foi criado pelo Lula e ficou vigente até a gestão do Temer. A minha filha sempre participou. E a participação dela criou mudanças, por exemplo, deles terem que colocar um trocador no Palácio do Planalto. O que eu vejo é que estamos num momento de oportunidade de olhar para isso. Como executiva de recursos humanos, o que eu acho que a gente precisa fazer? Tem uma coisa que a gente precisa cuidar de quem está adoecido e a gente precisa prevenir para que isso não continue acontecendo. Então, são duas ações paralelas. Para cuidar de quem está, tem 3 dimensões importantes. Primeiro, você dá recursos importantes. Um dos recursos, sim, é a terapia, mas não é só isso. Você precisa dar recursos para que a pessoa consiga identificar qual é a melhor forma de trabalho para ela. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente noturna. Então, assim, se você me falar que eu tenho que acordar todo dia às 6 da manhã, eu não vou produzir, eu não consigo, eu não sou essa pessoa. Então, eu começo a ficar bem às 10 da manhã, e se você falar que eu tenho que dormir às 5 da manhã, beleza, mas acordar às 5 da manhã, eu não consigo, não é da minha natureza. E os meus filhos são iguais, o que eu fico muito feliz que eu não tenho que acordar cedo, porque eles também não acordam cedo. Então, já ajuda bastante aqui o ritmo da casa. Mas eu acho que é ajustar esse processo para entender assim, como é que as pessoas funcionam, como é que é a melhor produtividade naquele momento em que você está mais cansado, que tipo de atividade você exige, como é que você cria espaços para as pessoas poderem criticar. Se você tem um time onde ninguém discorda de você, você está fazendo alguma coisa de errado, porque não é possível isso. As pessoas estão com medo de manifestar as suas opiniões opostas e as suas divergências, quando, na verdade, isso é a única forma de você garantir a sustentabilidade das organizações. Então, a criação desse ambiente onde as pessoas possam aprender, errar e criticar é muito importante. E o terceiro elemento é o senso de pertencimento. Uma das grandes preocupações uma das grandes dificuldades que eu tive quando eu migrei para o mundo corporativo há quase 10 anos, porque eu trabalhei mais de 20 anos na área social, né, dentro dos movimentos, criando essa lógica, e aí eu fiz essa migração para o mundo corporativo. A primeira coisa que eu ouvi você não vai conseguir sobreviver 1 ano nesse lugar, porque você não tem, assim, não sei, Mafone, não sei te dizer exatamente o que é, eu sabia exatamente, mas eu sempre deixava a pessoa, né, tentar se enrolar, mas assim, tem alguma coisa em você que eu acho que, assim, você vai se perder nesse mundo. Eu falava, entendi. E assim, falta uma presença executiva. Eu falava, mesmo? O que é a presença executiva? Até hoje eu tô buscando, tá, Marcelo? O que é essa tal dessa presença executiva? E assim... Que bom que você não tem. Essa horrível, horrorosa, que bom. Não busca não, para de buscar que não precisa. Mas era isso, assim. E aí as pessoas falavam assim, não, Mafone, porque você é demais. E eu falava assim, muito obrigada. Eu, leonina, né, achando que a pessoa tava arrasando. Mentira. Você fala demais, você é ativista demais, você se posiciona demais. Então, assim, era como se a minha presença, do jeito que ela era muito para aquele... Aí tinha uma diretora que ela falava assim, Mafone, eu não entendo você. Porque, assim, você fala umas coisas tão absurdas para o mundo corporativo, mas você acredita tanto nelas, como é que elas acontecem? Como que você faz isso acontecer?
Eu não permito que as minhas crenças limitantes impossibilitem as transformações que a gente precisa fazer. Sem dúvida, Marcelo, assim, eu sou outra pessoa desde que eu entrei no mundo corporativo. Mas, ao mesmo tempo, eu também mudei muito o mundo corporativo. Eu não tenho dúvida disso. Com as provocações. Então, assim, tá tudo bem você ceder, encontrar. Então, eu acho que esse é um lugar de... Como é que você ajuda as pessoas a estarem em paz, a serem autênticas? E aí tem uma outra coisa, outra dimensão, que é a dimensão da prevenção. Que é... Como que você cria espaços constantes e permanentes para fazer conversas honestas? Conversas honestas sobre violência, sobre microagressões, sobre ética, sobre coisas que são fundamentais para a manutenção de um ambiente saudável. Então, assim, eu não fico esperando ter um problema e falar assim, bom, agora a gente tem um problema, vamos resolver esse problema. Tem que ter essa constância para ajudar a gente a garantir e melhorar esse processo. Acho que a gente está vivendo desafios nesse caminho, mas eu posso te dizer que, assim, da experiência de tudo que eu vejo, não só dentro da empresa que eu faço parte, mas de todas as companhias que eu venho ajudando a construir essa lógica da diversidade como forma de olhar para o mundo, que a gente está num momento que é um momento de uma encruzilhada, de poder realmente reconhecer e intencionalmente fazer a transformação que eu acredito que é a próxima revolução, que é a revolução das relações. Eu acho que a gente já está vivendo isso, a gente está nesse momento sendo desafiada, e todos os dias eu me coloco nessa lógica de falar assim, como que as nossas relações podem ser melhores, como é que a gente pode ter uma relação melhor com as nossas redes sociais, como é que a gente pode ter uma relação melhor com a polarização. Essa tem sido a minha missão de construir não só relações, mas comunicações menos violentas, menos agressivas, né? Mais colaborativas. Todo mundo tem algo a ensinar e todo mundo tem algo a aprender, mas a gente tem dificuldade de ouvir, né? Oxalá você esteja certa. Eu sou um pouquinho mais... Mais cético. Não sei se cético, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu trabalho há muito tempo e faz 20 anos que eu trabalho para trazer mais consciência e propósito e espiritualidade para as organizações, né? E eu brinco que o meu propósito é um total fracasso, porque diferente de você, eu não acho que as organizações estão melhores do que estavam há 20 anos. Eu acho que tem muito avanço, essa pauta da diversidade, por exemplo, é um avanço. Eu acho interessante os pontos que você trouxe, mas eu queria trazer uma perspectiva que, para mim, essa é de um lugar de onde eu acredito que, para a gente evoluir, talvez a gente precise transcender com algum nível de ruptura o que a gente entende por empresa e por organização. Eu não sei se o formato da empresa e da organização é um habilitador para uma sociedade mais justa, mais inclusiva e mais próspera. Pegando um ponto que você falou, que é o ponto das relações. E por que eu estou falando isso? A gente tem evoluído muito na agenda, mas no fim do dia, o principal mecanismo de incentivo das organizações ainda é o lucro. Você trabalha numa empresa que acabou de tomar uma decisão baseado nisso, que impactou a vida de não só das 11 mil pessoas que foram desligadas, mas 90 mil, né, que era um total. E eu tendo sido presidente de uma empresa que cuidava disso, né, ou seja, é um trauma, é como se fosse um acidente de família, ou seja, é uma cicatriz. Eu queria que você explorasse um pouco essa ideia das relações, porque no fim do dia, o mecanismo de incentivo baseado em lucro e baseado no valor de negócio somente econômico, como é o caso do valor da Meta, como é o caso, infelizmente, do valor da Natura, que é uma empresa maravilhosa e que eu trabalhei, o valor econômico ele prepondera. E quando o valor econômico prepondera, a transação vem antes da relação. E parte do adoecimento das pessoas, na minha perspectiva, vem de todas as decisões que tiram a dignidade das pessoas nesse contexto, porque no fim do dia, e aí acho até que algumas organizações criam esquizofrenia, e talvez a Meta seja uma delas, e eu conheço outras assim, que é oferecer muitas coisas, né, processo terapêutico, prevenção, muita coisa bacana. Eu fui no escritório do Face aqui em São Paulo, cara, a quantidade de comida maravilhosa, eu queria morar lá, passar a tomar café da manhã, almoço e janta no Face, mas isso cria mais esquizofrenia porque, no fim do dia, as decisões são econômicas. E essas decisões econômicas criam mais exclusão, criam mais dificuldade para as pessoas negras, criam mais dificuldade para as mulheres. Então, eu queria que você comentasse, queria ouvir a tua perspectiva. Eu sei que a minha perspectiva não é óbvia, mas eu queria ouvir um pouco a sua. Eu ouvi esses dias, e acho que eu me identifico muito com isso, o Suassuna, ele diz que os otimistas são ingênuos,
que os pessimistas são amargos e que ele se considera um realista esperançoso. Eu ouvi essa também, adorei. Gostei muito. E eu acho que eu sou essa pessoa, tá? Eu sou uma realista esperançosa. Eu não tenho a ambição de acreditar que o capitalismo é a única forma de organização que a gente tem. Entretanto, todavia, é a forma que a gente tem hoje. Se o capitalismo é melhor ou pior, né? Assim, de fato, assim, acho que essa não é a questão. A questão é o momento que a gente está e as relações que a gente tem. Então, acho que tem questões, sim, para o modelo econômico que a gente vive como sociedade capitalista. E eu acho que, nesse lugar, o nosso desafio sair de uma relação que é, aí sim, desrespeitosa, indigna, para uma relação cuidadosa. Você não consegue resolver. A minha ambição como ativista é que a gente acabe com as desigualdades. Talvez as próximas gerações tenham respostas melhores que as respostas que a gente tem hoje. Acho, e aí sim, eu acho sim que o mundo está melhor. Não acho que a gente está pior, não acho que as organizações estão pior. Eu acho que as organizações... É que assim, são desafios diferentes, eu não consigo comparar o começo do século com o que eu tenho hoje. Dada a complexidade que a gente tem, algumas organizações conseguem fazer conversas mais significativas em determinados lugares para lidar com os problemas. Vamos pegar o problema da fome. Há 40 anos, quando o Betinho começou essa ideia de combate à fome, e a gente pensar em combate à fome hoje, são completamente diferentes. Eu lembro que quando eu entrei no mundo corporativo, eu dizia que as empresas tinham que trabalhar juntas. E as pessoas achavam que eu era biruta. Mas como assim, Mafani? Não existe essa lógica de empresa é competitiva, empresa vai... Não tem essa lógica de você cooperar com outras empresas. E eu vi isso acontecendo durante a pandemia, e eu falei, eu disse isso no começo, eu sempre acreditei, e foram as melhores experiências para salvar pessoas, não só os trabalhos das pessoas, mas as relações entre empresas acontecerem. Foram as empresas que levaram e trouxeram a gente para esse lugar sobre onde a vacina está. As empresas, sim, fizeram provocações importantes em relação ao governo. Essa lógica de que as empresas não se relacionam com questões políticas, isso ficou muito claro, não só no processo da pandemia, mas como nesse processo eleitoral, então assim, eu acho que sim, o dinheiro, ele é um elemento importante num sistema capitalista. Eu não tenho absolutamente nenhum problema com dinheiro, muito pelo contrário, quero ganhar muito dinheiro, mas eu quero mudar o mundo também. Essa lógica de ou você muda o mundo ou você ganha dinheiro, ela é uma lógica muito ruim. E eu lembro de um amigo, é interessante, porque ele falava assim, eu sou uma pessoa que, não é o dinheiro em si, mas aí um amigo falou assim, Mafani, porque eu acho que você devia ambicionar ganhar 100 mil reais. Eu falei, gente, mas pra que eu tenho que ganhar 100 mil reais? Imagina, não faz nenhum sentido isso. Por que uma pessoa precisa ganhar 100 mil reais? Eu falei assim, não é pelos 100 mil reais. É porque uma pessoa como você ganhando 100 mil reais, você sabe o poder que você vai ter. É uma Beyoncé, por exemplo, entrando numa Adidas e dizendo, eu não negocio se não tiverem negros executivos aqui para negociar comigo. Então, esses lugares, ter pessoas com poder em lugares estratégicos ajuda a fazer conversas importantes e avanços significativos porque a gente precisa. A gente vai resolver o mundo, Marcelo? Não vai. A meta tem uma ambição, e eu fico pensando, nossa ambição é construção de conexões saudáveis, de conexões melhores, de conexões significativas. Temos todas as respostas? Não, mas eu não tenho dúvida que a gente avançou muito. Tem coisas que não estão sob o nosso controle e tem coisas que sim, a gente precisa rever, como qualquer organização precisa. Então, eu não acho que o problema está naquilo que a gente faz. Inclusive, a gente fala muito sobre isso. E uma das coisas que eu acredito mesmo, não é o que você faz, mas é como você faz. E eu acho que é porque, assim, é muito difícil, né? Mas para mim, a ideia das pessoas no centro, ela nunca vai sair. Nunca vai sair das minhas prioridades, independente de onde eu estiver, com quem eu estiver falando. Essa lógica, pode ser que a gente não consiga resolver ou salvar todas as pessoas, mas a lógica vai ser sempre essa. Agora, você faz uma provocação importante. Será que essa estrutura de organização e de empresa, ela é a melhor? Ela é a que a gente tem hoje. Dentro dessa que a gente tem hoje, acho que a gente vai evoluir? Acho. As transformações, elas precisam servir de aprendizados. E uma das coisas que eu acho que eu fui aprendendo na minha vida e que eu uso muito é toda a experiência ruim ensina coisas importantes que a gente não pode repetir, o que a gente pode fazer melhor. E eu acho que esse é o exercício de
será que dá para fazer de melhor da próxima vez? Será que o que a gente fez? Assim, eu não tenho elementos para dizer, porque eu não estou nos espaços onde algumas decisões são tomadas. Eu posso falar sobre as minhas decisões, sobre os processos dos quais eu tenho controle, daquilo que eu consigo fazer e o que eu consigo com esse lugar fazer. Então, acho que isso também é muito importante, até para as pessoas saírem assim, eu não sou presidente do país, então eu não consigo pensar mudança. Querido, você consegue pensar mudança onde você está, do tamanho que você tem. Eu falo isso para minha filha de 5 anos. Se a minha filha de 5 anos consegue fazer mudanças na escola dela, do jeito dela, com as amigas dela, você consegue fazer do lugar que você está. Eu acho que é um pouco assumir esse senso de corresponsabilidade. Uma das coisas que eu mais brigo nos processos eleitorais é que as pessoas entendam que o seu voto vale. Mas não é seu voto em qualquer pessoa, é a sua responsabilidade de poder cobrar o que precisa ser cobrado. É assim que a gente evolui. A gente não precisa concordar. Porque eu acho que você trabalhou 20 anos, mas eu cheguei agora e eu estou pegando o fruto do seu trabalho. Talvez você, que esteja há muito tempo fazendo isso e não consiga mais perceber isso, porque, né, chega uma hora que eu também, chega uma hora que você fala assim, ai, gente, as jovens, assumam aí, vai. Pega o bastão, assim como foi com os meus pais. Eles andaram uma parte para que agora eu pudesse... Eles pavimentaram uma via para que agora eu pudesse correr. O meu papel é fazer as próximas gerações voarem. Então, assim, eu acho que é um pouco essa noção que, para mim, ajuda. Eu não consigo não ter esperança. Para mim, não faz sentido, porque se a esperança acabar, eu acho que eu vou morrer. Porque isso é o que me move fazer as coisas. E eu não acho que isso é ingenuidade. Eu vejo as coisas sendo diferentes. E infelizmente, Marcelo, um trabalho de formiguinha. E tá tudo bem, entendeu? Ainda, assim, eu tô confortável do tamanho da transformação que eu tô fazendo. Eu, Mafuane, sempre me imaginei pensando, falei assim, se eu fizer uma transformação legal pro Brasil, 200 milhões de habitantes, tá legal. Agora eu tô numa companhia que impacta 3,6 bilhões de pessoas. Eu falei, gente, eu nunca na minha vida imaginei a possibilidade de metade do mundo ser impactado com alguma coisa que eu faço. Eu ainda não cheguei em lugares que eu gostaria, mas eu estou muito mais perto do nível de transformação que eu gostaria de fazer. Faz bastante. Eu acho que talvez tenha passado um amargor aqui na minha fala. Eu trabalho todo dia para as organizações e a sociedade seja mais saudável, né? Eu gosto muito dessa ideia do propósito ser esse impulsionador e também trabalho com a possibilidade de não ver resultado e impacto para as coisas que eu estou trabalhando por. Eu acho que tem esse lugar de equanimidade, né, de não ter o apego ao resultado. Então, acho que faz sentido, sim. Eu gosto muito, eu tenho um amigo que fala que tem 3 jeitos de olhar para a realidade. Talvez essa nossa conversa aqui a gente explorou um pouco isso, que tem um lugar de muito esperança e otimismo. Então, quando a gente olha para tudo isso que está funcionando, você fala, puta, que legal, vai dar certo. Aí tem um lugar que você fala, meu, tanta coisa acontecendo, você fala, meu, ferrou, vai dar errado. E tem um lugar de equanimidade, falar, 2 de dezembro de 2022 e eu tô vivo, tô encarnado e vivo nesta época, tá tudo certo do jeito que tá acontecendo, como é que eu me coloco a serviço de criar melhores narrativas. Eu queria te convidar, Mafu, para fazer a tua fala final, queria te agradecer muito, acho que a gente vai ter que marcar mais aqui, eu não explorei metade do que eu queria explorar contigo. Eu queria talvez te pedir para falar desse lugar de esperança, né? De como é que você deixa uma fala de esperança e de inspiração para quem está nos ouvindo. Bom, primeiro, Marcelo, eu queria agradecer o convite novamente. Assim, eu li o Adam Grant no livro dele, Pense de Novo, e eu sempre fico muito com os 5 grandes aprendizados, os 5 grandes princípios importantes do aprendizado. Ele fala que a gente tem que lembrar sempre que as nossas ideias, elas são só hipóteses à espera de testes, que a gente precisa manter a nossa confiança e a nossa humildade sempre juntas, confiança para ter a coragem de fazer as conversas certas e as conversas difíceis e desconfortáveis, ficar confortável de ter conversas desconfortáveis, e a humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo, manter a nossa mente aberta para que a gente entenda que todo espaço é um espaço de microaprendizagem, então a gente sempre aprende alguma coisa, então eu sempre gosto muito desse lugar, de que cuidado com as melhores práticas, aquela lógica de que em time que está ganhando não se mexe, isso não é real, a gente mexe sim, porque não existe boa prática que não possa ser melhor, principalmente num mundo tão volátil, tão transformador e tão em ebulição que a gente está vivendo, e que por último, a gente não esqueça da nossa vulnerabilidade. Assim, sendo uma mulher negra,
eu assumi um lugar numa parte da minha vida que é eu não posso errar, eu não posso fracassar, porque se eu fracassar, todas as mulheres negras fracassaram também. E aí eu consegui sair desse lugar entendendo que eu vou errar, porque o erro é parte da evolução e de que eu preciso ser gentil comigo mesmo. Então, toda vez que eu erro e eu me puno, não devia ter errado, não devia ter falado aquilo, eu falo, beleza, Afone, respira, da próxima vez, você entendeu? Já sabe o que você tem que fazer, da próxima vez você faz melhor. Então, eu acho que a nossa vulnerabilidade, ela nos ajuda a mostrar para as outras pessoas que está tudo bem elas poderem se manifestar e que o julgamento não será a base da nossa relação. Eu acho que esses 5 aprendizados têm me ajudado muito nessas conversas, me ajudado muito a construir pontes com universos muito diferentes e muitas vezes muito violentos, mas eu tenho hoje tido muito mais sucesso nessa lógica, por isso que eu não acredito assim, né, por achismo. Eu vejo isso acontecer todos os dias, pessoas com ideias radicalmente diferentes da minha, conseguindo compreender qual que é a base comum da nossa conversa e conseguindo evoluir essa conversa para um próximo nível sem ser eu sou contra ou a favor. E que tá tudo bem, gente. Tudo bem não tá bem, tá? Nem todos os dias são lindos. Esses dias uma amiga falou assim, Mafone, tem dia que meu filho me tira do sério. Mas você, uma pessoa de direitos humanos, você também sai do sério? Eu falei, claro que eu saio. Gente, são crianças, não existe isso. Como assim? É só como é que a gente aprende a ir lidando com os nossos sentimentos. Então, gente, vai dar certo, vai dar bom. A gente só não pode se excluir da responsabilidade de construir o mundo que a gente quer para todas as pessoas. E para ele ser para todo mundo, ele vai precisar ser para cada um de nós. Então, para a gente continuar essa conversa, vocês podem me achar no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. No LinkedIn eu tô como mafuane.odara e no Instagram eu tô @mafuane. E se vocês quiserem conhecer mais do livro, vocês podem... o livro se chama Sou Linda Assim, da Pamela Gaino, e ele é da Edições Demócrito Rocha. E também, né, vocês podem acompanhar as minhas colunas na Marie Claire, e eu falo bastante sobre esses nossos desafios, né, de cuidar da nossa saúde mental, de pensar os nossos desafios dentro da nossa trajetória profissional, quais são as coisas importantes, enfim, vai ser uma delícia continuar essa conversa. Muito obrigado, uma delícia. Obrigado, Mafô.